Hello, boys and girls, galerinha do quarto ano, this is Teacher Leo com a nossa aula de Geography. Como vocês estão, galerinha do Dinâmica? Todos bem? Tá todo mundo suave na nave? Alright. Então, pessoal, a gente hoje vai dar sequência aos nossos estudos de Geography, né? Geografia na língua inglesa, tá? Não é conversation, não é inglês, é geography. Então, eu peço a vocês agora que imediatamente peguem o seu caderno de geography para fazer as anotações. Vamos lá? All right, boys and girls. Geography, geography, geography class. Ok? First things first. A gente vai começar a nossa aula falando sobre migration. E se vocês não anotaram ainda esse conceito, essa palavra, anotem. Migration significa migração. E quando se fala de migration, se imagina migração de pessoas. Geralmente pode-se usar migração também de animais ou de outras coisas, mas nesse caso específico de geografia, a gente está falando de migração. Quando a gente usa só migração, a gente está tratando de pessoas, às vezes até de povos, até às vezes de etnia, de povos e de coisas desse tipo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre human migration, como é que funciona a migração das pessoas, né? Human migration significa migração humana, ok? Então, o que é o human migration? O que é a migração humana? É o movimento das pessoas se movimentando de um lugar para o outro, tá certo? De um lugar para o outro, tá certo? Então, existem razões várias, razões variadas, mas existem 4 principais razões. As principais são invasion, invasão, tá? Em que às vezes um país invade o outro, né? É atacado por outro país. E aí, nesse caso, a população, né, chama a população que não é militar, que não está lá brigando, que tá lá guerreando, chama-se população civil, ela se vê assustada e ela migra, ela sai dali daquela região, tá certo? Existe o conquest, né? Em que aí não existe nenhuma guerra, né? Não existe nenhuma briga. Aí realmente é uma subjugação, né? Em que um povo chega, um país, ou um povo, ou um exército, chega e domina a outra, tá? Nessa situação também muita gente foge, tá certo? Por várias razões, porque acha que vai ser perseguida, às vezes é por questões religiosas, às vezes é por questões raciais, às vezes é por ser uma minoria social, tá certo? A gente tem a colonização, que aí, no caso, são pessoas que vêm de um lugar para morar naquele outro, tá certo? Aquele lugar geralmente é inabitado ou é um lugar pouco explorado, e aí as pessoas vão para aquele lugar para colonizar, para desenvolver aquele lugar, tá? E a gente tem a emigration, né, que é a pessoa que sai de um lugar para ir para outro, com a intenção de ir para ficar, tá? Emigration é quando sai do seu lugar, por exemplo, a gente está no Brasil, sai do Brasil para ir para outro lugar, a gente chama isso de emigração, e imigração é quando as pessoas vêm de algum lugar, né? Então, por exemplo, um caso clássico de emigração, se a gente for falar nós brasileiros, então, por exemplo, a gente tem muitos brasileiros indo, que vai para os Estados Unidos, emigra para os Estados Unidos, que emigra para países da Europa. E o inverso, né? A gente recentemente, em 2017, mais ou menos, a crise lá na Venezuela estava muito grande, ainda está, mas estava pior. E aí houve uma imigração, pessoas vindo da Venezuela para cá, inclusive hoje até em Recife a gente consegue ver, né? Pessoas, às vezes eu vejo
em sinal, em semáforo, venezuelanos com um cartazinho pedindo ajuda, tá certo? Então, essas são basicamente, as 4 principais formas, tá bom, boys and girls? Então, vamos lá. Não dá para a gente falar de migration, né? Migração, sem a gente falar sobre population. Population é população. Então, quando a gente tem uma migração, sai muita gente de um lugar e vai muita gente para outro lugar. Isso causa, se existir um certo equilíbrio, causa um desequilíbrio, né? As coisas precisam se reajustar novamente. Então, vamos ver aqui, tá certo? Um mapa, deixa eu pegar um mapinha bem legal, esse mapa parece ser bem legal, da população mundial. Olha que legal esse mapa aí. É um mapa de 1994, tá? E aí muita coisa pode ter mudado de lá para cá, mas eu acho que se mudou, galera. Mudou para intensificar ainda mais, tá? Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, a parte mais já azulada, né, com menos de 2 pessoas por quilômetro quadrado, tá? O que é que significa isso? Porque pessoas por quilômetro quadrado. Vocês devem estar se perguntando, o que é isso? É que num universo de 1 quilômetro quadrado, vocês vão aprender lá em matemática, lá no Fundamental 2, né? Mas eu posso dizer que é 1 quilômetro por 1 quilômetro, como se fosse um quadrado, em que você mede 1 quilômetro para todos os lados, só tem no máximo 2 pessoas. Então, esses aqui, ó, esses cinzentos, ó, a gente vê, ó, aqui na região amazônica, ó, essa região aqui do deserto do Saara, pouquíssimas pessoas. Aqui de 2 a 10, então já aumentou um pouquinho aqui, ó. Já saindo aqui da região amazônica, para cada quilômetro, entre 2 e 10 pessoas. O verdinho já de 11 a 40, então já entra aqui na região nordeste, aqui, ó. E aqui nas regiões aqui fora da Europa, a gente já encontra um verdinho, quer dizer, já aumentou a quantidade de pessoas aqui nessa região. Aqui nos Estados Unidos também é bem picotadozinho, né? Tem um pouquinho do verdinho e tem um pouquinho do laranja e tem um pouquinho do rosinha, um pouquinho do roxo, né? Em outros lugares já é mais bem definido. Depois a gente vem para o laranjinha, que é de 41 a 100 pessoas por quilômetro quadrado. Aí você já vê aqui, ó, regiões do Brasil, tá? São Paulo. Se é São Paulo ou é abaixo de São Paulo? É difícil dizer. Eu acho que é abaixo de São Paulo, a região do Paraná. Aí vem aqui toda a região aqui, ó, do litoral do Brasil, quase o litoral todo do Brasil é nessa cor laranjinha. A gente tem pessoas aqui, a gente chama isso de leste europeu, aqui nos países do leste europeu, essa região aqui do Oriente, meio que Oriente Médio, região do Oriente Médio, aqui é Oriente Médio também. Então tem muita gente, mas não é explodindo. A partir daqui, ó, 101 a 500 pessoas já é uma população significativa, uma quantidade grande. Então aqui, olha só, a Europa já começa quase toda nessa coloração rosa. A gente, países como Índia, tá vendo? Aqui é Índia, gente. Aqui é a Índia ou é aqui nessa região? Acho que é aqui. A Índia é aqui. Aqui já são outros países. Acho que deve ser outros países. Eu acho que deve ser a região da China. Aqui deve ser China. Tá? E aqui, ó, acima de 500 pessoas. É uma população violentamente alta. Muita densidade populacional gigantesca. Então, ser regiões aqui da Índia, da China, que a população é fora do normal, tá, boys and girls? Aqui na África a gente vai ter, mas bem pouquinho. Aqui no Brasil a gente praticamente não vê essa área roxinha, né? E nos Estados Unidos aqui a gente vê desde praticamente ninguém, passando por um pouquinho, mais um pouquinho, e aumentando até chegar nas áreas roxas aqui, ó. Tem uns pontinhos aqui, roxinhos, e aqui a maior parte, aqui, ó, você vê que é a região mais fria, pouquíssimas pessoas. Notem que aqui é a linha do Equador, e a gente vai ver que tem muito mais gente aqui no hemisfério norte do que no hemisfério sul, né? Muito mais gente. Olha aqui a quantidade, ó, de pessoas aqui no hemisfério norte e no hemisfério sul, tá? Então,
vimos aqui um basicão de população mundial. Ok? Próximo aqui que a gente vai tratar são towns, né? Cidades. Cidades, municípios de Pernambuco. Também vou ver isso rapidinho. Pernambuco é dividido em 185 municípios, que são divididos em 19 micro-regiões e grupos de 5 mesorregiões, tá certo? Então, aqui está a lista, né? E as micro-regiões, Alto Capibaribe, a região aqui é mais ao norte de Pernambuco, aí depois vem Brejo, Pernambuco, que é Bonito, que é essa região aqui, a região mais do interior. Depois vem a região só de Garanhuns, a região de Garanhuns é enorme, tá? Garanhuns deve ficar por aqui, mais ou menos. Depois Médio Capibaribe, Vale do Ipanema, nem eu conheço essas áreas aqui, pessoal. Vale do Ipojuca, que é a região ali onde fica Gravatá, alguns de vocês devem conhecer. Engraçado é que a Lagoinha, Belo Jardim, fica na região de Caruaru e Gravatá. Engraçado, fica bem distante. Fica muito mais próximo dessa região aqui, de Águas Belas, Buíque, mas tudo bem. Mata Meridional, aqui mais no sul, de onde a gente está. Mata Setentrional, aqui é no norte. Aí tem Vitória de Santo Antão, só Vitória já é uma área própria. Fernando Noronha, Itamaracá, que absorve aquelas cidades. E aí a região de Recife, né? Região metropolitana, a região de Suape. Itaparica, que eu não sei nem onde é que fica, não conheço nenhuma dessas cidades. A região de Petrolina, a região de Araripina, que é lá. Região do Pajeú, a região de Salgueiro e a região do Moxotó. Moxotó, Arco Verde fica na região do Moxotó. Engraçado. Ok, boys and girls, então a gente também não vai, né, se ater muito a isso. Vamos falar um pouquinho de environmental disasters. Environmental disasters, anotem aí, significa desastres ambientais. Tantos desastres ambientais já ocorreram na história, né? Nos últimos 20, 30 anos, principalmente, tanta coisa tem acontecido por conta aí da questão do meio ambiente e tal. E não dá para a gente abordar todos, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nos principais, tá bom? Então, vamos lá. Olha, primeiro a gente, a bomba nuclear. A bomba nuclear, né? Lembrando aí mais de Hiroshima e Nagasaki, né? Logo, né, no fim da Segunda Guerra, que decreta o fim da Segunda Guerra, né? Uma bomba que foi um desastre, porque acabou com mais pessoas, acabou com a população, acabou com o meio ambiente, acabou com o mar, acabou com os peixes do mar daquela região. Levaram-se anos até essa região ser reconstruída novamente, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui várias opções. Aqui foi 1989. Eu não sei qual foi esse. Aqui a bomba, né? A bomba nuclear. Aqui o desastre de Fukushima, em 2013. Vocês têm o quê? Vocês têm na faixa de 8 anos, né? Vocês não tinham nem nascido ainda, né? Ou tinha? Não, vocês estavam nascendo ainda em 2013. Teve um desastre radioativo, né? Em Fukushima, se eu não me engano, foi um terremoto ou foi um tsunami que teve em 2013 e aí invadiu e causou um desastre ali naquela região, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado, né? Aqui eu não conheço esse daqui, Nauru, não conheço esses daqui, tá? Mas, assim, a gente pode, né? A gente pode estar lembrando também o desastre de Chernobyl, que ficou famoso. A gente nem sonhava em nascer, faz muito tempo. Vamos lá. A gente pode lembrar aqui, né? Não está aqui, mas a gente pode lembrar o desastre que aconteceu em Brumadinho, que aconteceu há alguns anos, e inclusive teve um outro. Foram 2 desastres nos últimos anos. Eu acho que 2017 para cá houveram 2 desastres.
um foi em Brumadinho, outro foi em outra cidade de Minas Gerais, a Mariana, se eu não me engano. Também um desastre em que um dam, né? Um dam quebrou, né? Uma represa, se eu não me engano, ela quebrou e aí o mar invadiu e arrasou tudo. As pessoas passaram, levou até anos para que as pessoas fossem reencontradas novamente e, obviamente, já mortas. E aí foi um devastador para aquelas famílias daquela região, tá, boys and girls? Então, é importante que a gente mantenha a lembrança disso, a gente entenda por que aconteceu e a gente puna as pessoas que foram responsáveis por essa catástrofe, tá? Então, vamos lá, seguindo em frente, a gente tem também deforestation, é um tema importante para a gente tratar, porque aqui está em jogo, né, o futuro da gente. O desmatamento, tá? Deforestation, anotem isso daí, deforestation, desmatamento, tá? Eu só espero que vocês estejam assistindo essa aula com o caderninho na mão. E quando aparece a situação, eu digo, pessoal, anotem, eu não vou ficar, feito a gente fica na sala de aula, né? Eu escrevo no quadro, pessoal, anotem. Aí eu espero vocês terminarem de anotar para dar sequência. Não tem necessidade, que a aula aqui está sendo gravada, tá? Então, vocês podem pausar a hora que vocês quiserem a aula para gravar. Então, deforestation significa desmatamento. Por que é que o deforestation é importante a gente tratar desse assunto? Porque a vida ela não vai existir no nosso planeta se não houver verde, se não houver árvores. Por quê? Não sei se vocês já aprenderam isso lá em ciências, né? Mas se não aprenderam, vão aprender que quem renova, a gente inspira oxigênio, a gente inspira o ar, a gente tira o oxigênio do ar e a gente coloca para fora dióxido de carbono, tá? Quem é que pega esse dióxido de carbono e transforma em oxigênio novamente? As árvores. O verde é quem faz isso. Então, no momento em que a gente não tiver mais floresta, no momento que a gente não tiver mais área verde, o que é que vai acontecer? A gente vai puxar o oxigênio, vai tirar o oxigênio, vai liberar dióxido de carbono e vai ter uma hora que não vai ter oxigênio para a gente respirar. Simples assim, tá certo? Então, é importante que a gente, número 1, entenda como funciona, como é que funciona essa questão, por que ele é importante para a gente, por onde é e por que acontecem os desmatamentos e, por fim, a gente entenda o que a gente pode fazer para mudar isso daí, tá certo? É muito importante que vocês entendam isso daí, porque a verdade é que vocês é quem vão herdar esse problema. Não está sendo feito nada no momento para se resolver o problema. É injusto, muita gente pode dizer assim, tio, mas isso é injusto. É injusto, mas é a realidade. E eu, como professor, tenho que dizer a verdade para vocês. Ok, boys and girls? Seguindo em frente, a gente vai falar um pouquinho de wildfire. É um tema bem polêmico, né? Que tem gerado uma polêmica recentemente, né? Por conta aí, né, do nosso presidente aí, o Jair Bolsonaro, depois que ele assumiu a quantidade wildfire. Wildfire é aquela quando uma floresta ela pega fogo, tá? Então, existem florestas no mundo inteiro, ao redor do mundo, que no período aí de seco, né, de secura, período seco, as folhas estão bem ressecadas, e aí qualquer foguinho aí faz tocar fogo e ela se espalha e não tem como você segurar esse fogaréu, porque ele vai se espalhando e aí ele tem que muita água ou uma chuva, um negócio para apagar, porque ele não vai apagando, tá tudo seco, né? E aí, onde é que entra a polêmica nisso daí? Em vários lugares isso acontece lá na Califórnia, nas florestas da Califórnia, na Austrália, e por aí vai. Mas no Brasil aumentou bastante nos últimos anos, e aí muita gente alega de que isso não é natural, de que isso é causado pelo homem, é causado pelos fazendeiros que fazem isso exatamente para matar a floresta
para depois virem e fazer plantação. Plantação principalmente de soja, que é algo que no momento está sendo muito lucrativo para os fazendeiros, porque o dólar, né? Não sei se vocês acompanham isso, mas podem conversar com o papai e mamãe, o dólar está nas alturas, ou seja, o dólar está custando muito caro. Isso é bom para quem vende para fora, né? Porque você vende para fora em dólar, então você recebe em dólar. Então aqui você tem mais poder de compra, você tem mais dinheiro para comprar as coisas, já que você está recebendo em dólar. E aí está toda essa polêmica, o governo diz que não é culpa deles, os especialistas, os cientistas dizem que sim, é culpa deles, e a gente no meio disso, sem saber o que está acontecendo e simplesmente vendo a nossa floresta amazônica desaparecer. Ok? Então é algo também a ser pensado lá na frente. Bom, vamos falar um pouquinho de wars, ou guerras. Wars, guerras, ok? Então, ó, war significa guerra. A palavra wars, no plural, guerras. Ok? Então, também na história, né, na história antiga, na história moderna, houveram milhares, gente, eu posso dizer assim, milhares de guerras, desde que o ser humano existe, desde que a gente se entende por gente, né? A gente deixou de andar de quatro, feito, né? De quatro não, mas a gente desceu das árvores, né? A gente deixou de ser, não vou dizer isso, deixou de ser macaco, porque na verdade nós nunca fomos macacos, né? A gente vem de uma espécie da qual o macaco vem. Então, a gente não foi macaco. Nós e o macaco, nós viemos de uma espécie animal, e essa espécie animal se dividiu. Dividiu entre a gente, Homo sapiens, o nome da nossa espécie é Homo sapiens, e a dos macacos. Tá? Então, desde então, a gente guerreia. Desde que a gente, né, um grupo vê outro grupo e resolve guerrear porque acha que aquele grupo pode prejudicar eles, ou eles querem comandar aquele grupo. Então, é um processo eterno. E aqui a gente vai falar sobre as principais guerras. Vamos, né, falar um pouquinho sobre as principais guerras do mundo, né? Os japoneses aí ó, naquela região da Ásia, principalmente muitas guerras, Ásia e Europa, né? Sempre houveram muitas guerras porque são sociedades milenares, né? Na Bíblia aí, quem é mais religioso, quem vai na igreja, vai estar sempre ouvindo falar de guerra, né? Os judeus foram expulsos lá da terra deles, terra sagrada, né? Eles foram para o Egito, depois voltaram em busca da terra deles, tiveram que guerrear para poder retomar. Então começa lá de trás, passando pelas guerras, aí depois chega Roma, e Roma é que realmente transforma, né? Aí é uma nação que vive eternamente em guerra, porque vive eternamente conquistando, com essa mentalidade de conquistar, tá? Então conquista aquela região do Oriente Médio, Egito, Grécia, e sai conquistando quase tudo. Roma, praticamente, ela só não entra mais na região ali da Ásia, porque eu realmente não conheço essa parte histórica, mas acho que talvez não valesse, eles achassem que não valesse mais a pena, né? Onde foram encontrando gente, eles foram invadindo. Então, e aí a gente vem até guerras mais recentes, né? Por exemplo, a guerra entre da Índia e o Paquistão, que aconteceu em 71, a guerra do Irã e do Iraque em 1980 a 1988, a Guerra do Golfo, a gente chamou essa guerra de Guerra do Golfo lá na década de 90, né? Depois dessa guerra veio a guerra do Iraque, né, que é os Estados Unidos invadindo o Iraque. Depois o próprio Estados Unidos vai para o Afeganistão, né? E eu até pulei, mas aí, se a gente falar de guerra, a gente não pode deixar de falar da guerra, as primeira e segunda guerras mundiais, né? Essas realmente foram as que mais marcaram, e principalmente a segunda. A Segunda Guerra Mundial, meu Deus do céu, só isso daí já dá várias aulas, né? Muita coisa aconteceu, muita mudança no mundo aconteceu por conta da Segunda Guerra Mundial. Ok, boys and girls? Então, seguindo em frente,
A gente vai falar um pouquinho aqui de pesquisa de emprego, né? Pesquisa de empregos, ou job search, a gente escreveria em inglês job search, pesquisa de emprego. É algo que é feito principalmente nos dias de hoje, né? Em que existe poucos empregos no mundo para muita gente querendo emprego. Então, é algo que realmente faz parte das nossas vidas e vocês vão ter que criar formas aí de gerar mais empregos ou formas de renda, de ganhar dinheiro sem depender das empresas, tá? Não quero isso daqui, não. Continue to site. Nope. Então, ó, vamos falar um pouquinho agora de migração, mas uma migração brasileira, tá? Então, houve uma migração grande, pessoal, do pessoal aqui da região, principalmente da região aqui norte e nordeste, né? Para 2 lugares. Primeiro lugar, as grandes capitais. Então, houve um êxodo, que inclusive a gente chama isso de êxodo rural, né? O êxodo é outro nome para migração, né? Essa migração doméstica dentro do país. Então, houve um grupo de pessoas que veio para a capital, né? Em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Prover melhor para as famílias, já que não tem emprego, a pobreza é muito grande, não tem dinheiro, não tem como se sustentar no interior, não tinha, né? A não ser através da agricultura, mas as pessoas precisam de mais do que apenas alimento, na verdade. E também muita gente foi para a região sul e sudeste, ali atrás de melhores oportunidades. E aí a maioria das pessoas vai para São Paulo, Rio de Janeiro, né? Esses estados, em busca de uma oportunidade melhor para si e para a sua família. Também existe uma quantidade de pessoas que vai para Rio Grande do Sul e Paraná, tá certo? E também existe uma migração de pessoas também. Houve em algum momento uma migração de pessoas dessas regiões para, por exemplo, a região norte, em busca de oportunidades de ganhar dinheiro, quer seja através lá da agricultura, quer seja através da pecuária, quer seja através de explorar os recursos da mata amazônica, né? Ou mesmo atrás de minérios, né? Também teve uma corrida aí grande pelo minério, que fez com que as pessoas saíssem do lugar delas para irem em busca de uma oportunidade melhor, tá certo? Com isso, o que aconteceu com essa vinda grande de pessoas, começou a não ter lugar para as pessoas ficarem, as pessoas vinham, eram pobres, não tinham como ficar num lugar bom, acabavam indo para as favelas. É com isso que surgem as favelas, né? Mais fortemente. As pessoas não tem para onde ir, vão para um lugar em que ninguém quer e invadem. A favela é uma grande invasão, as pessoas invadem aquela área e ficam por ali até as coisas melhorarem. A verdade é que não melhorou até agora. Ok, boys and girls? Então, para finalizar o assunto da gente, a gente vai falar de drought, ou seca. Drought, pessoal, é o equivalente, tá, em português a seca. E é um assunto bem importante para a gente. Por que é um assunto bem importante para a gente? Porque a gente tem uma área, tá, de muita seca, né? A gente tem uma área aqui no Nordeste de bastante seca. Deixa eu mostrar esse mapa aqui, ó, em que mostra a região onde tem mais área seca, né? E você vê aqui, olha só como essa área aqui, deixa eu ver se eu aumento isso daqui. Olha como essa área aqui, ó, do deserto, né? Do deserto aqui da África é quente, ó. Esse vermelho aqui é extremely high, super quente. A gente também tem uma área altamente quente aqui, ó, que é no deserto do Atacama, né? Aqui na região do Chile, tá certo? A gente tem algumas regiões aqui do México com Estados Unidos. Por incrível que pareça, a gente tem aqui regiões aqui, ó, bem de bastante secura aqui, bem ao norte mesmo. A gente tem aqui, eu acho que o que ele considera secura aqui, na verdade, é porque não tem nada, mas eu acho que aqui é como se fosse um deserto, né? Eu acho que, na verdade, times dryness, soil measurement below 20% dryness. Eu acho que ele considera isso, né?
A secura, eu acho que porque essa região aqui é uma área extremamente fria, como é que pode ser tão quente aí, né? Eu sei que aqui no Nordeste da gente, é prezado a gente achar que lá é muito quente, mas não é tão quente. Na verdade, a gente não tem água. O problema é um dos solos mais férteis que existe, é o nosso solo, o solo da Caatinga. O problema de lá é que não tem água. Então, sem água não existe vida. Então, tudo é muito seco. Mas se houvesse água, com certeza, né, a situação seria outra. Ok, boys and girls? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Queria lembrá-los a todos e a todas que é preciso fazer essas anotações, porque essas anotações serão cobradas, tá certo? Inclusive, na próxima semana eu já vou estar passando para vocês um trabalho, tá certo? Em que esse trabalho vocês vão precisar fazer uma apresentação desse trabalho. Então, vai ser importante ter esse material anotado, tá? A gente não tem livro, da nossa disciplina, tá? A gente vai acompanhando o assunto que é dado pela manhã, tá? Com Teacher Natalie e Teacher Ana, tá? Mas a gente vai fazendo as anotações para poder estudar depois. Tá bom, boys and girls? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui. Desejo a todos um excelente fim de semana e feriado. Lembrem-se, e essa aula vai ser liberada na quinta-feira, porque na sexta é feriado. Ok? Goodbye, boys and girls. See you later.